E vamos dar continuidade ao nosso módulo, falando agora sobre o processo de socialização. Iniciaremos com a apresentação de algumas ideias que estão em um texto escrito por Peter Berger e Thomas Luckmann, no livro chamado A Construção Social da Realidade. Para esses dois sociólogos, o conhecimento que possuímos, que temos, é produzido e influenciado pelas relações sociais que vivemos desde nossa infância. Segundo esses autores, mesmo as ideias, os hábitos que são assumidos como nossos no senso comum e que parecem para nós como óbvios, verdades, né, absolutas, eles resultam do quê? Da nossa inserção, né, da nossa participação, do nosso desempenho de papéis em determinados grupos sociais. Então, nós aprendemos nesses grupos a agir, a ter determinados comportamentos, determinados valores, determinadas condutas, determinadas visões de mundo. Vamos iniciar com a ideia de socialização. Ela é fundamental para compreendermos os aspectos da vida em sociedade. É por meio dela que em diferentes grupos sociais nós aprendemos as regras de condutas que são observadas pelos membros desses grupos. Ou seja, nós aprendemos as formas de agir, de pensar, que são importantes para a nossa convivência em sociedade. Assim, os diferentes processos de socialização podem ser vistos como o próprio processo de aprendizagem da vida em sociedade. De acordo com Peter Berger e Thomas Luckmann, a primeira forma de socialização, também conhecida como socialização primária, está relacionada ao ambiente familiar. Ela é importante para os processos de socialização que virão depois, que vão acontecer no ambiente escolar e durante a vida adulta dos indivíduos. Na socialização primária, é quando as pessoas aprendem as primeiras regras de condutas, as normas, valores, posições éticas, a desenvolver as relações pessoais de afetividade, que irão possivelmente manter durante o resto de suas vidas. As regras apresentadas para uma criança durante a socialização primária geralmente são determinadas pelos seus pais ou responsáveis, né? E apresentam-se como uma realidade objetiva. Ela tem uma finalidade e ela não deve ser negociada. Por exemplo, os pais eles podem determinar os horários corretos para as refeições, como que a criança deve comer, se ela vai comer com a mão, se ela vai usar talheres, enfim, né? Uma série de coisas que vão possibilitar essa criança, em outras fases de sua vida, a ser aceita dentro dos grupos sociais. No processo de socialização primária, surgem componentes não sociais, que são formados por elementos físicos, o meio, né, ambiente, e os elementos sociais, que são as pessoas que estão ali próximo àquela criança. Existem algumas coisas, algumas ações que vão depender mais ou menos desses elementos sociais das pessoas, né? Por exemplo, se a criança sentir frio ou algum desconforto, muitas vezes isso não depende necessariamente da ação de um adulto ou de um outro em qualquer, né? Já quando ela está com fome, para que ela tenha essa necessidade saciada, automaticamente ela vai precisar da ação de outrem. Todos esses aspectos que eu estou apontando até aqui, eles vão mostrar a importância da sociedade frente ao indivíduo. A criança, nesse processo de socialização primária, ela vai do microcosmo, que são as relações ali próximas, né? Ela tem um universo que é muito particular dela, com os valores que são passados ali pelas pessoas que estão próximas a ela,
a um macrocosmo, que é a sociedade em geral, tá? De uma forma mais ampla. E o que possibilita a criança a estar participando desses processos de socialização, tanto no microcosmo, que são as relações mais próximas, como posteriormente no macrocosmo, na sociedade em geral? É a linguagem, né? Porque por meio dela, a criança ela vai adquirir e vai transmitir determinados significados sociais. Por meio da linguagem, ela desenvolve a capacidade de compreender o mundo, né? Com o passar do tempo, a criança ela começa a reconhecer certas atitudes, começa a entender a razão daquelas atitudes, e aí, com o tempo, ela mesma passa a tomar essas mesmas atitudes, ela passa a imitar aquele adulto ou aquele outro que a ensinou. E quando isso se dá, nós podemos considerar que o que aconteceu? Tivemos uma socialização que foi bem sucedida. No segundo momento, o indivíduo continuará o seu processo de integração social em outras instituições, como escola, igreja, clubes, entre outras, né? E aí nós vamos ter o processo de socialização secundária. Embora a socialização secundária seja diferente da socialização primária, ambas são complementares. Por exemplo, a proibição e a vergonha em relação à nudez geralmente são estabelecidas durante a socialização primária, né? Os pais vão ensinar a criança que ela não deve andar nua, né? Etc. e tal. Mas, por exemplo, as regras de vestimentas, ou seja, aquilo que lhe cai melhor, aquilo que está na moda, vai ser determinado pela socialização secundária. Outro exemplo, as escolas, elas geralmente possuem uniformes, né? E nós temos também os locais de trabalho em que as pessoas elas podem usar outros tipos de roupas, como roupas sociais, tal. E alguns locais podem exigir o uso de certas peças, né? Por exemplo, na nossa sociedade é comum as noivas vestirem branco. Então, esses três exemplos que eu dei para vocês são determinações que são feitas lá na socialização secundária, tá ok? Então, ela vai complementar, muitas vezes, aquilo que foi aprendido durante a socialização primária. É lógico que pode haver contradições. Às vezes, numa socialização primária, os familiares ou as pessoas mais próximas ali do microcosmo daquela criança passou determinados valores, determinadas regras, e na socialização secundária, quando ela entra em contato com outros grupos em outras instituições, de repente aquilo vai chocar, né? E aí ela pode até ficar numa situação de dilema, ela pode até ficar confusa, né? Enfim, ter que tomar aí uma decisão sobre aquilo que ela vai escolher. Não é impossível que as pessoas elas abandonem costumes adquiridos durante a socialização primária, mas essa tarefa ela pode ser considerada como difícil, né? Porque valores e costumes construídos durante a socialização primária, geralmente eles são internalizados, né? E o mesmo nem sempre acontece com as normas ou os valores que são adquiridos durante a socialização secundária. A socialização secundária ela é muito mais ampla, né? Ela vai durar aí o restante aí da vida do indivíduo. E o que acontece? Muitas vezes também ela se torna algo que cai no anonimato. Por quê? Às vezes você pode aprender uma regra com um professor, pode aprender outra com um amigo, entendeu? E os universos, né, os ambientes em que você vai circular durante a sua vida adulta, eles são muito mais amplos, né?
Isso faz com que, às vezes, você nem sempre consiga determinar, né, exatamente onde foi que você teve contato com aquela regra, como que você mudou a sua forma de ver o mundo. Por último, eu gostaria de comentar com vocês a ideia de processo de socialização do sociólogo Simmel, para quem socialização pode ser entendida como qualquer forma de interação. Ela ocorre em todos os contatos sociais e envolve valores, saberes, emoções, posicionamentos, experiências, as identidades como gênero, raça, camada social, entre outras, atividades ou papéis desempenhados em diferentes instituições, seja numa escola, numa igreja, no mercado de trabalho, enfim. E esse sociólogo Simmel, ele considera que todas essas interações, elas são interdependentes, né? Estão uma ligadas às outras. E aí, cada relação, por mais insignificante que ela possa parecer, ela pode contribuir, né? Porque ela vai ajudar na organização social dos indivíduos. Para esse sociólogo, nesse processo, né, de socializar-se, de interar-se com o outro, você automaticamente acaba se transformando, né? Isso porque as instituições, as identidades e os outros elementos que estão envolvidos nesses processos de socialização, eles são dinâmicos, eles estão sempre ali mudando, transformando. Isso vai fazer com que você tenha mudanças tanto nos indivíduos quanto nas estruturas sociais. Nesta aula, vimos os conceitos de socialização primária, que é aquela que ocorre no microcosmo, ou seja, geralmente por meio dos pais, dos responsáveis ou ali dos membros da família, os familiares que são mais próximos à criança. Vimos também alguns aspectos da socialização secundária, que é aquela que ocorre em outros ambientes, né, conforme esse indivíduo vai sendo inserido em outras esferas sociais. E vimos também a concepção de processos de socialização em Simmel, para quem a socialização está relacionada a todas as formas de interação social. Sugiro a vocês que revejam o vídeo, anotem as principais informações, anotem as dúvidas também se tiverem, procurem as monitoras de sociologia, participem dos plantões de dúvidas, façam as atividades propostas, que isso é sempre muito, muito importante. E caso tenham dúvidas, também podem estar enviando mensagens lá no Google Classroom. Um abraço a todos vocês e até a próxima!